Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós hoje vamos fazer uma aula, dar uma aula sobre fatoração, relembrando a matéria que vocês viram no final do ano passado, que a gente trabalhou, Então eu vou relembrar isso com vocês, para que então a gente possa trabalhar com a simplificação de frações, que é o conteúdo de 2020, O conteúdo de fatoração para 2020. Então vamos lá. Vamos relembrar aqui o primeiro caso de fatoração. O que é a fatoração primeiro? Vamos começar assim. A fatoração é você transformar uma soma, uma subtração em produto de fatores. Então, o objetivo da fatoração vem da palavra fator. Então, é transformar somas e subtrações em produtos. Porque a gente sabe que a gente só pode simplificar frações se tivermos produto, Se nós tivermos, por exemplo, 2x sobre 2, eu posso cortar o 2 com o 2 de cima com o 2 de baixo. Por quê? Porque 2x é 2 vezes x. Então, essa multiplicação me possibilita cortar. Ao passo que se eu tiver x mais 2 sobre 2, eu não posso cortar o 2 com o 2, porque esse 2 que está em cima e embaixo não pode ser simplificado, porque não é um produto. Então, vamos relembrar aqui. Primeiro caso é o fator comum em evidência. E o fator comum em evidência é aquele que eu falei para vocês. É aquele que está sempre, que aparece na festa. Aquele que está com uma, está com outra, Já falei isso para vocês. E aí, aqui a gente observa quem é que está junto com o A e quem é que está junto com o B. Aparecendo nas duas, é aquele que aparece mesmo, Quem está aparecendo, O X nos dois monômios. Então, aqui, olha, esse X e esse X, eles são, como ele é aquele que aparece, nós podemos, então, colocá-lo em evidência. Já que ele quer, ele vai para a evidência, E aí, o que nós fazemos? Vai virar um produto, então, faço um produto, uma multiplicação, e eu vou fazer AX. Tiro o X, o que sobra? A. BX. Tiro o X, o que sobra? B. E a operação que está no meio é de mais. Ele vai usar essa mesma operação. Então, o fator comum em evidência é eu colocar aquele fator que está nos dois monômios, colocá-lo em evidência, colocar ele para aparecer realmente, ok? Então, esse é o fator comum em evidência. O agrupamento, ele é um tipo de fator comum em evidência, só que ele é um fator comum em evidência que você faz, E você faz da seguinte forma, você coloca o fator comum em evidência e depois coloca em evidência novamente. Então, vamos lá. Agrupamento. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Nós vamos separar de 2 em 2, esses dois e esses dois. E nós vamos, então, ver quem é que aparece nesse aqui duas vezes. Mesmo, aparece um e o outro. O X, então eu vou colocar ele em evidência. X vezes. É um produto, ok? Então, nós vamos fazer, olha. XZ, tirando o X, o que sobra? Z. É como se eu estivesse fazendo isso. Na verdade, a gente sabe que é uma operação de divisão. X2 dividido por X, o que sobra? X. Mais. Vamos lá. Quem que eu vou colocar em evidência aqui agora nesse segundo grupo ali? Nós vamos colocar o Y em evidência. E aí vai ser Y em evidência. Nós vamos lá. YZ dividido por Y, o que sobra? Z. Mais XY dividido por Y, o que sobra? X. E aí, agora o que a gente vai fazer? Novamente colocar um fator comum em evidência. Quem é o fator comum em evidência agora? O Z mais X. Então, eu vou colocar aqui, ó, Z mais X, que multiplica. E agora, quem sobrou, eu vou estar colocando em um outro parênteses, X mais Y. Então, eu fiquei com dois produtos. Um outro caso é o trinômio quadrado perfeito. Por que trinômio quadrado perfeito? Quando a gente fala de trinômio, nós temos 3 monômios. E aqui nós vamos ter o x2, o x e o x0. Todo número elevado a zero é igual a 1, por isso ele não aparece, É o termo independente. Então, o que acontece? E ele é quadrado perfeito por quê? Agora que nós vamos saber.
Porque se ele for um quadrado perfeito, nós vamos encontrar raízes quadradas do primeiro e do terceiro termo, tá? Vamos lá ver se nós encontramos, ó. Raiz quadrada de x2 dá x. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu tenho 2 e x. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar esses 2 por 2. Então, 2 vezes x, 2x. Vezes 2, 4x. Tem que dar o número que está no meio. Se isso acontece, eu tenho um quadrado perfeito. Se eu tenho um quadrado perfeito, o que eu vou fazer? O resultado de x2, raiz quadrada de x2 é x. O resultado de raiz quadrada de 4 é 2. O sinal que está à frente do 4x é mais. Então, eu vou colocar mais e vou elevar ao quadrado. Isso é um trinômio quadrado perfeito. Continuando o trinômio quadrado perfeito, nós vamos observar se isso aqui se trata de um trinômio quadrado perfeito. E vamos ver outra situação. Preste bem atenção. Vamos fazer raiz quadrada desse. É um trinômio, porque tem 3 termos diferentes, né? E nós temos aqui raiz quadrada de x, de x2 é o quê? X. Raiz quadrada de 16 é 4. Aí eu vou pegar isso vezes isso e vou multiplicar por 2, ok? Então, x vezes 2 vezes 4 dá 8x. Deu 8x aqui no meio? Deu. Então, se trata de um trinômio quadrado perfeito. Então, para eu encontrar a forma fatorada dele, o que eu vou fazer? Eu vou pegar raiz quadrada de x2 é igual a x, raiz quadrada de 16 é 4, e este sinal que está aqui, eu vou colocar ele entre eles. E vou elevá-los ao quadrado. Então, isso é um trinômio quadrado perfeito. E a gente sabe que todo número elevado ao quadrado representa um produto. Então, é x menos 4 vezes x menos 4. Então, nós temos aí uma fatoração, um produto, né, notável, né, o resultado de um produto notável. Diferença de quadrados. Nós temos aqui, por exemplo, x2 menos 4. A diferença de quadrados, o que ela diferencia do trinômio quadrado perfeito? Ela se trata de um binômio. Então, ela tem 2 termos, tá? E, obrigatoriamente, ela tem que ter um sinal de menos entre os 2 termos. Então, o que diferencia ele dos demais é isso. Então, a diferença de quadrados, né? Quando a gente trabalhou no ano passado, ele tinha que ser um quadrado perfeito. A gente trabalhou com isso. Só que agora a gente abre o leque. Então, mas agora mesmo eu volto nisso aqui. Então, o que nós vamos fazer? A gente faz a raiz quadrada desse e a raiz quadrada desse. Raiz quadrada de x2 é x. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, o que eu tenho? Eu vou ter x mais 2, que multiplica x menos 2. Então, toda vez que nós tivermos diferença de quadrados, ele vai dar 2 produtos, né, dos números, né, onde são 2 números iguais, 2 termos iguais, porém o que vai diferenciar é que um vai ser no positivo e o outro vai ser negativo. Um outro exemplo, aqui nós tivemos um quadrado perfeito, mas aqui, depois que a gente estudou a questão das raízes que podem não dar exatas, que a gente tira um fator de dentro da raiz, nós vamos poder trabalhar dessa forma também. Então, o que nós vamos fazer? Raiz quadrada de x2, raiz quadrada de 8. Então, vamos lá. Raiz quadrada de x2 dá x. Raiz quadrada de 8, nós fatoramos, vai dar 2, 4, 2, 2, 2, 1. Então, nós temos 2 elevado a 2 vezes 2. Vocês lembram disso, né? E aí, eu vou fazer o quê? Raiz quadrada de 8 nada mais é do que o quê? Raiz de 2 ao quadrado vezes 2. Lembrem comigo aqui. Nós cortamos esse sai do radical. Então, vai dar menos 2 raiz de 2, que multiplica x mais 2 raiz de 2. Então, essa também
é um produto notável, né? É uma diferença de quadrados. Porém, agora, como a gente já tem um conhecimento de radicais, né? A gente já tem um conhecimento de radiciação maior. Então, a gente vai ter, então, além do quadrado perfeito, a gente pode ter o quadrado que não é perfeito, ok? Agora, nós vamos estar vendo um pouco mais de frações algébricas, né? Baseado naquilo que a gente viu. É lógico que nós temos outros produtos notáveis que a gente vai estar estudando na próxima aula. Hoje eu dei esses 4 tipos, mas nós teremos outros que a gente vai ver, tá? Então, hoje a gente vai se ater a esses 4 tipos de produtos notáveis. Então, nós vamos ver as frações algébricas. O que é uma fração algébrica? É uma razão entre 2 monômios, tá? Então, é necessário que tenhamos letras no denominador, senão não é uma fração algébrica. Então, por exemplo, eu tenho 2x sobre 2y. Isso é uma fração algébrica, tá? E quando a gente fala de simplificação de frações algébricas, o que a gente pode fazer? A gente pode simplificar o 2 com 2 e teremos, então, a fração algébrica xy simplificada, tá? Então, uma fração algébrica, vou dar um exemplo de fração algébrica aqui para vocês. Por exemplo, mais um, né? X mais 3 sobre 2x. Isso é um tipo de fração algébrica. Nós temos x no numerador e temos x no denominador. Podemos cortar isso aqui? Não. Por que nós não podemos cortar? Por causa do sinal de mais. Isso me impede. Eu tenho vezes aqui, mas aqui eu tenho mais. Agora, se eu tivesse assim, ó, 2 que multiplica x menos 3 sobre x menos 3, eu poderia cortar? Poderia. Por quê? Porque eu tenho um termo x menos 3 aqui e um x menos 3 aqui e um produto. E aí eu poderia cortar. Eu teria, então, o valor de 2. A expressão, eu poderia estar simplificando essa expressão algébrica. Ok? Então, a simplificação de monômios ela é muito tranquila. Então, por exemplo, se eu tiver assim, 6a3, vocês já viram isso aqui, a gente já viu, né? Vocês já viram até no 7º ano, né? Já foi dada essa matéria de simplificação de monômios. E o ano passado também a gente fez uma pequena revisão, né? Então, o que a gente faz aqui? Eu posso simplificar esse 6 com esse 12, eu vou ter 1, 2. E eu posso simplificar A3 com A. Por quê? Conserva a base e subtrai os expoentes. Aqui o expoente é 1, 3 menos 1 dá 2. Então, eu vou cortar esse A e aqui vai sobrar 2. Beleza. O B e o B2, a mesma coisa. O B, ele é 1 aqui e aqui é 2. Então, eu vou cortar esse total e aqui eu vou tirar um deles. Então, vai ficar o quê? A sobre A2 sobre 2B. Então, essa é a simplificação de monômios, né? De expressões, de frações algébricas simples. Ok? Agora, a gente pode também resolver equações. Vocês vão ver, próxima unidade nossa que a gente vai estar trabalhando, são as equações do 2º grau. Mas, com base no que nós vimos sobre fatoração, a gente já tem condições de resolver pequenas equações. São as equações chamadas incompletas, que vocês vão conhecer na próxima unidade, mas nós já vamos começar a introduzir. Então, prestem bem atenção. Resolva as equações. x2 menos 3x igual a 0. Então, nós vamos pensar o seguinte. Nós temos aqui uma situação de fator comum em evidência. Por quê? Nós temos o x aqui e o x aqui. Então, eu vou colocar o x em evidência. Vamos lá. x2, tirei um x, sobrou outro x. Menos 3x, tirei o x, sobrou 3. Isso é igual a 0. Como que eu vou resolver agora? Eu vou pegar, aqui eu tenho uma multiplicação, então eu vou fazer que esse x é igual a 0 e vou pegar que esse x menos 3 também é igual a 0. E aí eu vou resolver. Uma raiz eu já tenho, o resultado de um dos x eu já tenho. Agora eu vou encontrar o outro. X é igual a 3. Então eu encontrei os valores para x nessa equação. Então, para que essa equação seja real, seja verdadeira, é necessário que o x assuma o valor 0 ou 3.
Como ele essa equação é uma equação de segundo grau, por quê? Por que ela é de segundo grau? Porque nós já sabemos que quando a gente vai nomear um monômio, a gente observa o quê? O grau desse monômio. E aqui nós temos grau 2 e grau 1. Como nós temos um binômio, um de grau 2 e outro de grau 1, nós vamos pegar de maior grau. E no caso, o maior grau é 2. Então, essa equação é do segundo grau. Se ela é do segundo grau, ela admite dois resultados para x. Ou ela não admite, conforme o caso que vocês vão conhecer, ela não admite valores para x, porque ela pode ser uma equação impossível de ser resolvida dentro do conjuntos reais, porque nós estamos trabalhando com conjuntos reais, ok? Esse caso aqui, então esse aqui é a letra A, esse aqui é a letra B. Outro caso, x2 menos 16 é igual a zero. O que nós temos? Esse aqui nós, inclusive, já fizemos, né? O que a gente faz? A gente isola o x2 igual a 16. Lembrem comigo aqui, quando eu tenho uma potência, quando ela vai para o outro lado, porque eu quero o valor de x, não é de x ao quadrado, o que eu faço? Eu vou estar levando esse quadrado para o outro lado na forma de raiz. Então, ele é igual a raiz quadrada de 16. E aí, gente, uma coisa nova, que a gente também já viu, mas que vocês vão estar relembrando agora, é a questão, como a equação do segundo grau são duas raízes, vai ter uma raiz positiva e uma raiz negativa. Então, nós teremos menos 4 e nós teremos mais 4. São os dois resultados que o x admite para essa equação, ok? Já essa equação aqui, ela é de terceiro grau. Então, possivelmente, ela terá 3 valores para x. Como que nós vamos encontrar esses valores? Observem aqui para mim. Olha para vocês verem que nós já estamos vendo, inclusive, a equação de terceiro grau. Então, observem. Nós vamos estar trabalhando com agrupamento, ok? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar o x em evidência. Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui, certo. Eu coloquei isso aqui errado, que é mais, tá, gente? Aí vocês façam a correção aí se vocês forem fazer esse exemplo. Então, eu tenho x3 mais x2 menos 9x menos 9. Nós vamos colocar alguém em evidência, porque esse é um caso de agrupamento. Eu tenho 4 termos. Normalmente, o agrupamento, a gente trabalha com, no mínimo, 4 termos. E o fator comum em evidência são 2 termos, podendo ser até 3 termos, ou até mais, mas é mais usado de 2 e 3 termos. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar o x2 em evidência. Então, vamos lá. x2, por quê? Por que o x2 em evidência? Eu tenho o x3 e o x2. Eu sempre pego o menor x. Qual que é o menor x? x2. Então, eu vou lá. x2 é um produto, né? A fatoração. x3, tira o x2, o que sobra? 1x, né? Mais x2 dividido por x2 dá 1. Beleza. Agora, o que vai acontecer? Eu vou colocar, olha para vocês verem o que tem aqui de igual. O menos 9. Então, eu vou colocar o menos 9 em evidência. Menos 9x. Tira o menos 9, o que sobra? X. Menos 9 dividido por menos 9 vai dar o quê? Mais 1. Isso é igual a zero. Como é um caso de agrupamento, nós vamos fazer o que agora nesse momento? Nós vamos novamente colocar o fator comum em evidência, que é quem? X mais 1 em evidência. E aí, o que sobrar, eu vou colocar em outro parênteses. E agora, eu vou resolver essas duas equações. X mais 1, agora eu vou dizer que x mais 1 é igual a zero, então x é igual a menos 1, resolvendo uma equação simples de primeiro grau. E aqui, x2 menos 9 é igual a zero. Então, x2 vai ser igual a 9. O que a gente viu? Esse 2, ele vira uma raiz quadrada, né? Então, o que nós vamos ter? X vai ser igual a mais ou menos raiz de 9. E raiz de 9 é quanto? Não é 3? Então, eu vou ter dois valores. X é igual a menos 3 e x é igual a 3. Então, os meus valores serão x menos 3, x mais 3 e x menos 1.